Este é um prato do filme Midsommar, O Mal Não Espera a Noite. I was most excited for you to come. Você pode até achar que a esfera amarela no meio é uma gema de ovo, mas não é. Veja bem, durante um dia de filmagem de 10 a 12 horas, as gemas de ovos tendem a secar e mudar de cor. Então Zoe Regedus teve a ideia de usar esferas comestíveis feitas de laranja e manga no lugar de ovo. E esse é mais um dia normal na vida de uma estilista de alimentos de Hollywood. Quando tem comida envolvida, e sempre tem em filmes, os estilistas de alimentos têm que descobrir como fazê-la se destacar na tela, sem importar quais sejam as barreiras. Eles resolvem cada pepino que você nem imagina. A primeira coisa que um estilista de alimentos precisa é se preparar para fazer muita comida para muitas tomadas. Para esta cena em O Espetacular Homem-Aranha, o estilista de alimentos cozinhou 90 robalos. E o estilista de alimentos de O Chefe fez 800 sanduíches cubanos. Zoe assou mais de 100 tortas, preparou cerca de 50 gemas falsas e empratou 200 gemas reais para Midsommar, um filme de terror que se passa no auge do festival sueco do solstício de verão. É uma celebração, então obviamente teria muita comida envolvida. Directors, they prefer not using fake things on movies. It's really important for them to use real food. So I always try do everything real. Estas pequenas igrejas de manteiga foram na verdade feitas de gesso e são um dos poucos alimentos falsos de Midsommar. Se for usar comida de verdade, precisa garantir que esteja fresca. Um dos primeiros problemas que Zoe teve que resolver foram as tortas de carne, que tinham que ser comestíveis para esta cena. O filme foi gravado no verão de 2018, na Hungria, um dos verões mais quentes já registrados no país. Então deixar uma torta cheia de carne no sol em uma gravação de 12 horas e depois pedir ao ator Jack Reynor para dar várias mordidas em várias cenas não seria uma boa ideia. Mas a torta precisava ser recheada. You can't make the same size and texture with an empty pie. For example, this shape wouldn't stay if it would be empty. E a solução foi um recheio de aveia, misturada com cacau em pó, que duraria muito mais tempo no sol. A aveia imita a textura da carne moída, e o pó imita a cor. Oatmeal is a really good ingredient to use on set and on camera because you can shape it and color it with edible ingredients and make something also that is tasty. Ela teve que ser ainda mais criativa para o que seria o maior desafio de todo o filme, o prato com a gema de ovo no centro, chamado da Sanzai. Tanto a especificidade dos ingredientes, quanto a quantidade necessária, fizeram deste prato um enorme desafio. It's supposed to have pickled herring in it, but we didn't put it because it wouldn't really change the look of the dish. But it would have been impossible to use herring on that day with the heat and the smell. Aquele calor intenso não só secou as gemas, mas fez com que algumas delas estourassem na primeira vez. Isso quer dizer que Zoe e sua equipe tinham que trocar os pratos a cada 15 minutos. Além disso, parte do elenco era alérgica a ovos. Então Zoe teve que repensar completamente o centro do prato. Em vez de usar gemas, ela fez esferas comestíveis de manga e laranja. Ela colocou a mistura congelada em uma solução de alginato de sódio, onde uma fina membrana se formou para dar a textura correta. Quando colocada ao lado de uma gema de verdade, mal dá para perceber a diferença. Um desafio para qualquer filme é manter a aparência fresca nos alimentos que ficam bastante tempo para fora. Para isso, Zoe contou com alguns truques já conhecidos. Ela borrifou óleo de cozinha nas batatas, para fazê-las parecer que tinham acabado de sair do forno. Ela misturou água e óleo para cobrir esse prato, o que não só o fez parecer fresco e saboroso por mais tempo, mas também acrescentou um pouco de peso à cebolinha, que ficava voando para fora. Mas também ao risco de exagerar. O óleo de cozinha fica perfeito nas batatas, mas se ela tivesse usado xarope de milho no lugar, teria ficado muito brilhante. Além disso, ela borrifou só um pouquinho de água nas maçãs. Mais que isso, e elas poderiam começar a parecer falsas. It's just because you see some water drops in something, you can feel that freshness. E por falar em maçãs, há 1 tonelada delas no cenário de Midsommar.
Você deve tê-las visto na cozinha, enquanto Dani cozinhava. Mas até este item de decoração teve que ser escolhido a dedo. E não foi tão fácil quanto apenas pegar maçãs em um mercado, elas tinham que parecer que eram cultivadas na comuna. So it was important to see that the apples are grown really close, because it's important to show that they have it in the community where they live, and it wasn't just bought somewhere in the supermarket. As maçãs para esta cena, na verdade, precisavam ser imperfeitas, como se tivessem acabado de ser colhidas de uma árvore. Então metade delas eram de um agricultor local e a outra metade foi literalmente arrancada de árvores. You can see it smaller, you see some like ugly dots on it also. O projeto mais elaborado em que Zoe e sua equipe trabalharam foi o banquete da McQueen. Eles tinham liberdade para projetar o visual, mas tinham que seguir algumas regras importantes. Tudo precisava parecer rústico, precisava ser tradicionalmente sueco e precisava parecer que era cultivado localmente. Para isso, houve muita tentativa e erro. Um bolo feito por Zoe foi rejeitado, porque parecia muito moderno, mas esta torta em formato de homem deitado em maçãs cumpriu as especificações e foi aprovada. Assim como este prato feito com uma carcaça de cabra, que poderia ter vindo da fazenda deles. A equipe também fez muita pesquisa, incluindo em livros nórdicos de culinária, para garantir que tudo o que eles usavam fazia parte da cozinha escandinava, e suas descobertas foram parar na mesa. Descobriram que os aspargos eram usados em ocasiões especiais na Suécia, então fizeram esta torre de aspargos, que demorou 5 horas para ser construída. Na versão do filme, a base era composta de almôndegas, o que ajudou no requisito rústico. A torre de Lagos tinha uma tradição sueca, e o crustáceo provavelmente seria algo que a comuna encontraria ao seu redor. Então a equipe de estilistas de alimentos passou cerca de 6 horas construindo esta elaborada torre de lagostim. Como esses pratos não foram feitos para serem consumidos pelos atores, não precisavam ser frescos. Mas assim como a gema de ovo, os vegetais ressecavam no sol. Então Zoe trocava os pedaços, com a maior frequência possível. Algo em que a maioria dos chefes não precisa pensar, é em como seus alimentos serão filmados. Zoe sabia que haveria muitas cenas de cima, então garantiu que todos os pratos fossem realmente grandes e muito coloridos. Mas às vezes acontece de precisarem de um alimento que não está disponível no país em que estão filmando. O filme precisava de um arenque fresco para esta cena onde Dani tenta comer um inteiro. Isso foi especificamente colocado no roteiro. It's tradition for good luck. What? O arenque é incrivelmente abundante na Suécia, mas o filme foi filmado na Hungria. In Sweden, you go to every market and you just find a herring, but like in Hungary, I went like all the markets, all the shops, and I found like smoked ones, like pickled ones, but without head, or it was too small, or it was too big, or it was just not good for the movie. So at the end, the herring had to be shipped from France. Eles receberam 20 peixes. Eles foram enviados de última hora, e a equipe não podia errar muito. O mais importante para a cena era a atriz Florence Pugh estar confortável. Então Zoe cortou e preparou 10 arenques de formas diferentes, para dar opções a Florence e aos cineastas. No final, eles usaram um peixe sem espinhas, mas que ainda tinha a cabeça e a cauda. Conseguiram obter o take perfeito, após 7 ou 8 tentativas. Zoe poderia facilitar e pegar um peixe encontrado na Hungria, ou então pedir ao departamento de arte que fizessem um arenque falso. Mas sem o peixe de verdade, não teríamos o olhar autenticamente horrorizado no rosto de Florence Pugh. E são cenas como essa que fazem dar aquele passo a mais para a autenticidade da comida de um filme valer a pena.